Me chamo professor, sou o professor Ricardo Aladim, né? Algumas pessoas entraram em contato comigo para tirar dúvida sobre a resolução 152 de março de 2020, que trata sobre a prorrogação do pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional, né? Alguns questionamentos aí foram feitos perguntando quais foram esses simples que foram prorrogados. Muita gente ficou na dúvida pensando que o simples do mês de fevereiro, que é pago em 20 de março, teria sido prorrogado. Mas não, o simples de fevereiro não foi prorrogado o pagamento. Então, quem não pagou o simples, que venceu agora, dia 20 de março, está com o simples em atraso. Esse simples não entrou na prorrogação. Eu trouxe aqui a resolução 152, que foi lançada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, né? Que diz o seguinte, lá no artigo 1º, ele fala, em função dos impactos da pandemia do Covid-19, né, as datas de vencimento dos tributos federais previstos no inciso 1 a 6 do caput do artigo 3º, da linha A, inciso 5, parágrafo 3º do artigo 18A, ambos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, apurados no âmbito do Simples Nacional e devidos pelo sujeito passivo, ficam prorrogados da seguinte forma. Aqui a gente tem uma observação a fazer nesse artigo 1º. Em função do impacto da pandemia do Covid-19, beleza. Aí ele diz o seguinte, as datas de vencimento dos tributos federais. É uma observação que temos que fazer aí com relação a tributos federais. Por que eu estou fazendo essa observação? Muita gente está pensando que foi prorrogado o Simples Nacional como um todo. E isso não aconteceu. O que é que a resolução está fazendo? Ela está prorrogando os tributos federais. A gente sabe, o empresário, que dentro do Simples Nacional, o empresário sabe que ele paga, além dos tributos federais, ele paga também os tributos municipais, caso ele seja contribuinte de ISS, e estaduais, caso ele seja contribuinte de ICMS, por exemplo. Então, o que é que aconteceu? Apesar dos tributos federais terem sido prorrogados, os tributos municipais e estaduais não foram prorrogados, ou seja, o Simples Nacional só foi prorrogado o federal. O ICMS e o ISS, a empresa terá que pagar. Então, vamos ter cuidado aí com essa prorrogação, porque o estado, por exemplo, do Rio Grande do Norte e do Ceará não se pronunciaram ainda dando essa prorrogação. Então, até o presente momento, o ICMS e o ISS devem ser pagos. E aí vocês podem perguntar, o que podemos fazer para adiar isso? A minha sugestão é pressionar os governos estaduais e os prefeitos, para que eles adiram também, para que eles prorroguem também esse pagamento dos tributos municipais e estaduais. Na resolução, ela prorroga apenas os tributos federais, ou seja, PIS, COFINS, IRPJ, contribuição social, tributos federais. E aí, quais os tributos foram prorrogados? Aqui nós temos o período de apuração de março de 2020, com vencimento 20 de abril, fica com vencimento para 20 de outubro. Ou seja, aqueles impostos referentes ao faturamento do mês 3, ele foi, que teria o vencimento aí dia 20 do 4, ele foi prorrogado para 20 do 10. O mesmo aconteceu com os tributos, o Simples Nacional, de competência 4 de 2020, ou seja, de abril de 2020, que tinha o vencimento lá 20 de maio, ele foi prorrogado para dia 20 de 11 de 2020, ó, tá aqui, ó. Então, o competência 20 do 4 do 20,
que tinham vencimento lá dia 20/5 de 2020, foi prorrogado para 20/11 de 2020. E o outro que foi prorrogado foi do período de apuração de maio, ou seja, do mês 5 de 2020, que tinha um vencimento lá no dia 22 de junho. Então ele foi aí para pagamento dia 21 de dezembro de 2020. Ou seja, a competência 5, o que a empresa faturou, vendeu no mês 5, queria pagar os impostos no dia 22 de junho de 2020, foi prorrogado para pagar no dia 21 de 12 de 2020. Lembrando, mais uma vez, essa prorrogação foi para os tributos federais. Estadual e municipal continua com o mesmo vencimento. Ou seja, os tributos referentes a março de 2020, os tributos estaduais e municipais, referente a março de 2020, continua com vencimento 20 de abril de 2020. Os tributos estaduais referente à competência abril de 2020, continuam com vencimento para 20 de maio de 2020. ICMS e ISS não mudaram. Então, era isso, pessoal. Alguma dúvida, podem entrar em contato que eu faço aqui uma live ou tiro dúvida para vocês. Um grande abraço e até a próxima.